Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Progresso em Foco, o podcast da bancada do Progressistas na Assembleia Legislativa. É uma honra, neste primeiro programa, ter como convidados o líder da bancada do Progressistas na Assembleia, deputado Guilherme Pazin, e o vice-líder da bancada do Progressistas na Assembleia, deputado Marcos Vinícius de Almeida. Deputados, para nós é uma honra tê-los aqui. Nós estamos estreando esse podcast com o objetivo de passar informações sobre as atividades da bancada do Progressistas para todo o interior do estado, para todos os ouvintes do nosso canal do Spotify e também no YouTube. Eu queria começar perguntando ao líder da bancada, deputado Guilherme Pazin, que está aqui no seu primeiro mandato, é um jovem líder, assim como o deputado Marcos Vinícius. No entanto, são dois deputados que têm uma vasta experiência na política já. O deputado Guilherme Pazin foi prefeito 2 vezes de Bento Gonçalves, com uma aprovação muito interessante em função do seu trabalho bem feito no primeiro mandato. Da mesma forma, o deputado Marcos Vinícius foi prefeito 2 vezes de Sentinela do Sul, também tendo a aprovação da população. Começando com o líder da bancada, deputado, qual é a sensação, esse desafio de liderar uma bancada que o senhor mesmo já costumou usar essa expressão, uma bancada pesada, uma bancada que tem ex-presidentes, uma bancada que tem a primeira presidente da Assembleia Legislativa, mulher da história. Qual é essa sensação de estar aqui no primeiro mandato, já com essa experiência, liderar uma bancada desse peso? Tudo bom, Daniel? Um prazer falar contigo, com todos que estão nos acompanhando. Dizer que, antes de mais nada, parabenizar a nossa assessoria de comunicação, toda a equipe. Por mais esse passo, a gente tem que comunicar. Nossa função aqui, sim, é legislar, fiscalizar, ajudar o Estado do Rio Grande do Sul a se desenvolver, mas a gente não pode esquecer que é importante, é necessário a gente comunicar para a nossa base, para os eleitores do Estado do Rio Grande do Sul, o trabalho que estamos fazendo em grupo, em bancada. Estou muito honrado de estar aqui do lado do meu amigo pessoal, o deputado Marcos Vinícius, esse que 17 anos fazendo campanha, vereador, não tinha nem 18, já estava eleito, foi um prefeito jovem, uma história incrível, presidente da FAMURS. É importantíssimo ressaltar isso. Eu tenho muito orgulho de compartilhar amizade com ele, extra mandato, extra bancada. Então, e agora aqui, depois de 2 mandatos como prefeito, tendo sido eleito prefeito mais jovem lá de Bento Gonçalves e depois reeleito com a maior votação da história do município, atingir a cadeira da Assembleia Legislativa, a cadeira de deputado, é uma realização de um sonho que me enche de responsabilidade, porque é algo realmente pesado, tal qual liderar agora, ao lado do deputado Marcos Vinícius, a bancada do Progressistas, que é a segunda maior bancada da Assembleia, a maior bancada de apoio ao governo, de sustentação ao governo, de articulação do governo nessa casa, mas uma bancada, como disse mesmo, pesada, complexa e no bom sentido. Nós temos, dentro dos 7 deputados eleitos, são 3 ex-presidentes dessa casa, 3 prefeitos reeleitos de seus municípios, um ex-prefeito que é o decano da Assembleia Legislativa e será o presidente na próxima gestão. Então, todos com muita experiência, todos com realidade cancha. Nenhum deputado, nada contra, por óbvio, mas nenhum deputado que nasceu nas redes ou apareceu na política. Perfeito. São deputados que foram forjados a partir do conhecimento da população, do cheiro da rua, do contato com as pessoas, cada um com realidades e regiões diferentes, que juntos formam, então, essa bancada que defende a livre iniciativa, o respeito à propriedade privada, o amor pela família, bases sólidas de um partido conservador que acredita na livre economia. Então, essa é a experiência maravilhosa que a gente está tendo aqui. Poder comunicar com a nossa base é um dever, mas também um bom prazer. Perfeito. Da mesma forma, deputado Marcos Vinícius, na vice-liderança da bancada nessa legislatura, o senhor que foi deputado suplente na última legislatura, mas também tem esse desafio, né? Como é que o senhor encara esse novo desafio de estar aqui com projetos importantes, liderança de pautas importantes aqui na Assembleia? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Daniel. O prazer é meu de estar aqui participando desse bate-papo, desse podcast, do lado do Pazin, do teu lado, e de todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. O Pazin trouxe um retrato muito claro do que é a bancada do PP na Assembleia Legislativa.
O que eu poderia acrescentar nesse retrato todo é justamente o que nós temos, né, de diferente, talvez, de outros partidos, sem demérito algum a qualquer outro partido, é a característica do trabalho. O que nos levou a chegar no posto de deputado estadual foi trabalho, né? Não foi a sorte, tampouco a lacração, que hoje é muito comum nas redes sociais, né? Nós não somos, nenhum de nós aqui, deputado de rede social. Nós não estamos exercendo nosso mandato para fazer um bom recorte e postar ele depois no TikTok, no Instagram, em busca de alguns likes. Nós temos, por trás do nosso mandato, uma base muito consistente. Todos somos municipalistas, né? A bancada progressista tem ex-prefeitos, é o meu caso, o caso do Pazin, o deputado Brito, que também foi prefeito, o Joelton. Temos 4 ex-prefeitos. Além disso, nós temos 2 ex-presidentes da Assembleia Legislativa no exercício, nesse momento, que é a Silvana e o deputado Frederico, que é o líder do governo, e o deputado Issur, que já foi vereador no município importante do estado, que é Novo Hamburgo, exerceu um mandato, liderou várias frentes de trabalho, comissões. Então temos uma bancada muito consistente nas suas entregas. Hoje o Hernani Polo, nosso secretário. Então é isso, a gente pode até aqui no dia a dia, nos corredores ou no plenário, não ser realmente a bancada que mais chame a atenção aqui na tribuna, no primeiro momento. Mas eu tenho convicção em termos de entrega, de resultado, de projetos bem feitos e principalmente na interlocução com as comunidades, nós somos disparados os mais resolutivos. E eu não estou falando isso aqui com demérito ao trabalho de ninguém. E nem estou dizendo que está certo ou está errado o deputado que se comporta como ator, né? Isso é uma característica do mandato de cada um. Mas o nosso é diferente, né? E o nosso público nos reconhece por essa forma de agir. Né? Temos nossa vinculação muito expressiva com a agropecuária gaúcha também, além do municipalismo. Temos características regionais, como o Pazin falou, ele é um cara da Serra, eu sou um cara da metade sul do estado, e temos assim também interlocução com outros colegas, e somos chamados e muito demandados pelo interior gaúcho, né? Tanto que todos somos do interior do estado. Claro. Isso eu acho uma coisa muito importante que esses 2 deputados falaram, que é essa ligação muito forte com o município, o municipalismo. Essa é uma característica da nossa bancada, né? Não que haja perfis de deputados diferentes, não há problema com isso, mas a característica do partido é essa. E pegando esse gancho, eu queria entender também, que eu acho que é muito importante, o Progressistas ele tem uma tradição de formar lideranças, né? Nós temos, eu estava até pensando antes de vir para cá, comparando assim como um time de futebol, a gente tem uma categoria de base que é muito sólida. Verdade. E que leva essa categoria de base à titularidade do time e ao protagonismo. Então, o caso dos deputados aqui, o deputado Pazin, o deputado Marcos, é muito isso. São lideranças jovens que, pelo trabalho, se alçaram à condição de protagonistas. E se a gente pensar na direita, no PP como o partido de direita, o herdeiro da arena, tradicional, efetivo de direita. Direita raiz. Direita raiz. Temos essa ideia, né, de que as lideranças novas tem esse orgulho de carregar essas bandeiras, a bandeira do conservadorismo e a bandeira dos direitos de propriedade, das questões que são de conservação de algumas coisas. Então, eu queria que vocês expressassem um pouco como é que é esse caminho, né? Esse suporte que há para as lideranças aqui no partido. Nós somos fruto, Daniel, de movimento de juventude partidária. Nós somos fruto da época em que se fazia retiro, que se fazia formação de liderança, que hoje muitos daqueles palestrantes são notáveis, famosos, né? São reconhecidos pela sociedade, que voltou a ter orgulho de pautas conservadoras e de direita. Isso. Até pouco tempo atrás éramos poucos. O deputado Marcos fala muito que na nossa época, quando a gente fazia até movimento estudantil de direita, não era tão bacaninha como é hoje, né? A gente comeu muito barro aí, muita poeira até chegar aqui. Mas a gente reconheceu no movimento de base uma escola muito boa, e o Progressistas proporcionou isso.
Depois, passando o tempo, nós envelhecemos de forma muito rápida. Eu tenho uma frasezinha, não sou um frasista, mas costumo dizer que a nossa geração envelheceu rápido demais. E o envelhecer rápido demais é buscar postos de comando de forma antecipada. Não que seja ruim, mas a gente resolveu nas nossas situações, e principalmente por uma oportunidade que o partido nos dá, atalhar caminhos. Isso fez com que as nossas pautas fossem mudando ao longo do tempo. Não que seja inovador, talvez seja cíclico, em outros momentos tenha acontecido. Mas nós chegamos aqui, eu hoje com 40 anos, o Marcos também um pouquinho mais velho que eu, mas nós chegamos a um posto de liderança estadual na Assembleia Legislativa. Isso. E pode fazer com que novos líderes surjam. E é o que a gente está preocupado em fazer. Mas não o líder, aquilo que o deputado fala muito bem, o deputado Marcos, não é aquele que vem para a política com o interesse de lacrar. Não é isso que a gente procura, e não estamos dizendo que é errado. Mas a gente quer dizer que o corte que ele vai colocar na internet, ele não seja nada mais, nada menos do que uma parte da rotina dele. Que ele não pense diferente porque alguma pessoa vai entender que aquele discurso pega bem. E sim que ele consiga publicizar o seu próprio discurso, a sua ação, como é que a gente tinha na nossa época, a boa política é o bom exemplo, era o lema do nosso partido e é algo que a gente leva no dia a dia. Então a gente busca a todo momento fazer com que jovens assumam postos de responsabilidade para entender a autorresponsabilidade como um grande caminho de liderança. Então encaro dessa forma, gosto desses movimentos porque sou fruto dela. Desse movimento de base, de juventude, estudantil, partidária, e realmente acredito que a nossa função aqui possa continuar estimulando a jovens a fazer parte da política, porque falar de política é resolver sim os problemas do hoje, mas é muito mais falar sobre esperança e sobre futuro. Gostaria de ouvir o senhor também, deputado, sobre esse mesmo assunto, assim, sobre essa base que o Progressistas dá para que essas lideranças emerjam. Bom, acho que esse é uma característica também muito do interior do Estado. Se a gente for olhar, hoje no interior do Estado é uma minoria o número de jovens que precisa ser mandado. Eu digo assim, que seja orientado, cobrado para botar o pé no barro e trabalhar. Legal. Isso é da natureza, eu acho, do jovem do interior do Estado também, de querer se libertar no sentido mais amplo, não é só se afastar da casa, não é sair do aconchego do lar onde está com o pai e com a mãe, mas ter liberdade, autonomia, independência. Isso é uma característica do jovem no interior do Estado, né? Onde as oportunidades acabam sendo menores do que nos grandes centros, e essa busca também por liberdade acaba fazendo que a liderança dessas pessoas acabe sendo reconhecida, destacada. Muitos dos jovens que militaram junto conosco lá na Juventude Progressista, eles já exerciam papéis importantes nas suas comunidades antes de ser vereador ou ser prefeito, né? Ou era na política estudantil, ou às vezes até no serviço comunitário, ajudando na paróquia da igreja, ajudando no sindicato rural, ajudando posição de liderança na comunidade pela necessidade de ser livre, né? De se libertar exatamente. E a liberdade, que é um dos pilares hoje do nosso Estado, né? Nós somos um Estado que tem a liberdade como principal lema, né? Nós temos no partido como um grande legado isso, né? Nós não abrimos mão de jeito algum de liberdade econômica, de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, de liberdade produtiva e também, né, a liberdade que as pessoas façam as suas próprias escolhas, inclusive políticas. E os nossos jovens têm isso. Então, quando a gente caminha pelo Estado, chega em alguns lugares aí, a gente realmente, eu vejo pelo menos isso assim, que a gente ainda tem, né, muita esperança, porque tem muita gente boa querendo contribuir com o Estado, e a juventude partidária, se ela for bem gerida, bem comandada, ela pode ser uma grande escola de formação política. Aliás, uma universidade, porque quem passa por um processo de formação dentro de um grupo como esse que nós passamos, da Juventude Progressista, tu amadurece muito mais do que em qualquer outro lugar, e tu começa realmente a ter a consciência e dar um valor necessário para aquilo que efetivamente é importante. A gente fala, e vou insistir de novo, o que nos diferencia sem demérito as demais bancadas é não ser uma bancada de lacração. Nós entendemos os problemas das pessoas, temos contato com elas, e o amadurecimento que nós tivemos fazendo juventude nos faz entender exatamente que nós não podemos desperdiçar uma oportunidade como essa, de estar deputado, de ser deputado,
fale como quiser, né? Claro. Mas de estar aqui na Assembleia Legislativa e usar esse espaço como um palco para um ator. Acho que não tem nada disso. Aqui a gente tem que deixar legado. Caminhar pelos corredores da Assembleia, chegar em cada uma das salas de comissão e olhar aquelas placas com nome, com fotografia. Sim, a gente está vendo a história imortalizada ali. O parlamentar que não entende que ele está assumindo aqui para construir a história do Estado que ele nasceu e acha que ele está ali para alimentar uma rede social, esse cara está perdendo tempo aqui. Exato. Está perdendo tempo E dinheiro do tá perdendo e botando dinheiro do contribuinte fora. O nosso papel é sair daqui, ir para um outro plano, desfrutar da eternidade, mas deixar o nosso trabalho, né, em formas de projetos, em formas de construções que se materializem de modo permanente. Claro, maravilha. É muito interessante essa dicotomia que a gente tem, na verdade, entre a rede social, com o uso correto da rede social, né? Que deve ser, como o deputado Pazin frisou, um efeito do trabalho concreto, né? Eu estou fazendo questão de enfatizar isso, porque como nós estamos fazendo o primeiro podcast da bancada progressista que vai para as redes sociais, vai para... Exato. Né? Então é importante que o nosso público aqui que está nos assistindo agora entenda que o produto que ele está consumindo aqui é o que é. Né? A gente não vai fazer entretenimento. É a publicização. Não vai do trabalho encarnar um concreto. personagem aqui para fazer entretenimento. Vai assistir. Me parece que isso é sincero. Não, como o deputado Marcos fala muito bem, não é em demérito a quem faça a outra proposta. Tem muito ator pela política no Brasil afora. De todos os lados. De todos os lados, por óbvio. Mas a gente entende a política por resultado. A nossa manifestação ela está completamente alinhada com o nosso trabalho está voltado para o nosso resultado. É assim que a nossa ideologia partidária ela pensa, política pelo resultado. E as nossas ações, se fores analisar os projetos de lei apresentados pelos parlamentares do Progressistas, por mim, deputado Marcos, demais deputados, eles estão completamente alinhados com os pilares que nós sustentamos de matriz ideológica. Completamente. Fala sobre desburocratização, fala sobre desregulamentação, sobre liberdade econômica, fala sobre empreendedorismo, sobre agricultura, mas também fala de algo que por muito tempo nós, progressistas do PP, progressistas de progresso, é progresso em foco, né? Não vamos misturar com outros assuntos. Mas por muito tempo nós deixamos de lado, deixamos de falar sobre, que são as pautas que foram, dentro de um mérito de virtudes, algo nesse sentido, abraçadas por outros campos ideológicos. Isto é, partidos de direita pararam de falar sobre educação, partidos de direita pararam de falar sobre meio ambiente, partidos de direita pararam de falar sobre cultura, sobre saúde, sobre diversas outras pautas. E ficamos adstritos a pilares que quem é que botou na regra que a gente só pode falar sobre desenvolvimento econômico, segurança, economia, agricultura? Não, calma lá. Fomos prefeitos e não existe paleta de cores maior do que administrar um município. Tu tem que, num segundo, tá dando discurso sobre saúde pública e matriz de base, no outro minuto tu tem que estar falando sobre planejamento urbano, educação. Então a gente apresenta também soluções, sob o nosso ponto de vista, para o estado do Rio Grande do Sul, em pautas e pilares que não os tradicionais. Então, gostamos de falar sobre educação pública, gostamos porque temos orgulho. Há 40 anos atrás, governador do estado do Rio Grande do Sul, Jair Soares, do nosso partido, tinha no Rio Grande do Sul a liderança entre a qualidade de educação no país, dentre os estados federados. Era um outro momento, sim, claro que sim, mas nós colocamos isso lá atrás como pauta maior e podemos fazer agora, e tantas outras situações. Então, o nosso trabalho ele está desenhado a partir dos pilares de compreensão. E isso é planejado? Claro que não. Isso é materializado a partir de uma política de base que nos ensinou a fazer isso. Perfeito. E eu acho interessantíssimo a gente entender que o partido tem posição sobre todos os assuntos. Pegando o gancho que o deputado Pazin falou agora, tem uma outra questão que para mim é muito cara, assim, que eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, que é a questão do conservadorismo e a questão do progressista. Porque a ideia de conservadorismo, o que se passa normalmente muito, às vezes, para a sociedade ou para as pessoas mais leigas, conservadorismo como uma coisa retrógrada. Quando, na verdade, conservadorismo deveria, na minha humilde opinião, ser visto como o que deve ser conservado. As pautas que devem ser conservadas, a família, o direito à propriedade, as questões pétreas que devem ser conservadas para que, a partir de então, estimulemos o progresso.
né? Não há uma dicotomia entre os dois conceitos, né? Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, sobre o que é ser conservador, de fato. Começa eu? Opa. Vamos lá. Um bom começo. Bom, primeiro, conservadorismo não é uma ideologia. A gente não pode, né, dizer isso, que conservadorismo é uma ideologia. Porque ela não está alicerçada objetivamente em um estudo, em pensamento categorizado, né? Como é o caso, por exemplo, do socialismo, né, como uma ação ideológica, o comunismo como uma forma de governo que também tem por trás uma conjuntura ideológica, e o próprio liberalismo, né, que tem por objetivo uma questão da redução do Estado. O conservadorismo ele está muito mais por uma questão de estado de espírito, de dar valor inicialmente para aquilo que é a base maior da sociedade, que é a nossa família. A gente entende, enquanto conservador, que a principal peça, né, de tudo está no indivíduo. Né? Do indivíduo a gente evolui para a família, da família para a cidade, do Estado, né? Passando, no caso, município, né? Que eu digo, o Estado é o poder público para o Estado e assim a federação. Preservar as bases fundamentais do indivíduo, como a sua liberdade, né? A sua liberdade de pensamento, como a gente fala, liberdade de opinião, de expressão, a sua liberdade produtiva, o direito à propriedade. Isso é base também do pensamento conservador. O problema todo, Daniel, é que durante muito tempo foi aportado essa pecha e tornando conservadorismo como um sinônimo, né, de alguém retrógrado ou até mesmo como um reacionário. Careta. Um demérito, careta, assim, né? E como se fosse realmente uma palavra pejorativa, né? Quando não é isso, né? E a gente vai levar muito tempo ainda batendo nessa tecla até as pessoas conseguirem entender o sentido real do conservadorismo. Há uma onda politicamente correta no mundo que já faz mais de 50 anos que ela vem ganhando espaço, que é uma onda de ressignificar, de reescrever, de redesenhar, inclusive, a própria história. Aqui no Estado, por exemplo, nós tivemos um embate esse ano, que foi constrangedor para muita gente, inclusive para nós, né, porque um grupo de parlamentares entendia que uma das palavras do hino do Rio Grande tinha uma conotação racista. E quando nós falávamos em conservar o hino, nós estamos falando em conservar a história. Né? O que aconteceu pode ter falhas, pode ter erros, que foi a Revolução. Né? Para mim, eu tenho muito mais respeito, apreço, admiração pelo que aconteceu na Revolução do que o contrário. Mas reescrever a história, né? Tentar redesenhar as coisas, enviesar as coisas. Aí tu diz que isso é ser conservador, né? Ser contrário a esse movimento, é ser conservador. A gente tem que conseguir entender e botar as peças no seu devido lugar, né? E isso vai levar muito tempo. Hoje nós temos pessoas que são formadores de opinião conservadores no mundo. Nós não temos filósofos conservadores de fato. Temos filósofos que se identificam com valores, mas formadores de opinião. E eu acho que é isso que a gente tem que conseguir compreender, assim. Então, é um pouco difícil, porque o conservadorismo mesmo é um estado de espírito, né? De não deixar se atacar, muitas vezes por influências que muito pouco podem trazer de benefício para as pessoas, né? Aqui, infelizmente, hoje eu percebo isso. A política ela está embalada justamente nessa onda assim, de ressignificação. Todo mundo está tentando ressignificar tudo, tentando botar condição de novo no que é certo, no que é errado, sem levar em consideração a natureza das coisas. Sim. O conservador, Daniel, pegando isso que o deputado Marcos muito bem coloca, o conservador ele acredita em Deus, ele tem a sua fé, independente da religião, mas tem a sua fé, acredita em algo maior. O conservador acredita, precisa, enaltece a família. A família, muito embora sejamos de entender o indivíduo como centro da sociedade, não somos egoístas, completamente diferente. Nós só não somos coletivistas. As soluções elas precisam ser para o indivíduo como ente da sociedade. Acreditamos na propriedade privada, nas garantias e nos direitos do cidadão.
Mas a gente pode, eu costumo, quando falo, inclusive quando vou para a escola, falar com a garotada mais nova e entra sempre nesse detalhe aí, pô, e aí, quer dizer que tu é um conservador. Isso que eu quis provocar. Eu costumo dizer que o conservador ele gosta da evolução e não da revolução. A gente não entende a sociedade como em qualquer momento começar tudo do zero. Apaga tudo que foi feito e começa do zero. Não, negativo. Vamos manter aquilo que de bom existe e vamos melhorar, vamos evoluir. Então a gente é contrário às revoluções. A gente gosta de andar para frente, a gente gosta de conservar aquilo que dá certo, aquilo que une a sociedade e não ficar ressignificando absolutamente todos os conceitos que nos trouxeram até aqui. Não, isso na nossa visão é um erro tremendo. Porque senão a gente começa a discutir sexo dos anjos, começa a discutir o hino, a gente começa a discutir absolutamente tudo. Relativizar tudo. Relativizar e justificar os nossos conceitos individuais. E não é isso. Sabe? A gente não pode cometer esse crime de ressignificar coisas. A gente tem que compreender elas, evoluir, melhorar, tornar uma sociedade melhor, mais justa, fraterna. Esse é o objetivo de um conservador. Né? E o que muita gente fala, tem muito justiceiro histórico, assim, quer fazer justiça com a história, né? Mudar nome de rua, mandar retirar placa, derrubar estátuas, né? Como se tivesse de alguma maneira fazendo algum reparo histórico com isso. E é uma modinha. Infelizmente agora a gente está vendo em algumas câmaras de vereadores pelo interior do Brasil e já há sinais de que isso pode acontecer também nos parlamentos estaduais, de pessoas que estão, além de criando cotas para tudo, né? Cota de gênero, cota racial, estão criando cota agora de gênero para nome de rua. Tem câmaras de vereadores aí que instituíram projetos de lei dizendo, olha, 50% das ruas da cidade tem que ter nome de mulheres. E aí tu está fazendo esforços lá nas câmaras municipais para escolher quais serão os homens que ficarão mantidos como nome de rua, para depois começar. Mas isso aí pode ser cidade da Noruega ou da Finlândia, né? Porque lá não tem mais problema, a gente até aceita. Cidades brasileiras onde o parlamento está perdendo tempo com isso, né? Então, não surpreende isso é uma pauta interessante que nos parlamentos estaduais vão começar a ter esse tipo de discussão, né? De reparo histórico, olha, vamos a gente fala, daqui para diante, vamos evoluir e não retroagir, rediscutir, ressignificar, buscar cabeças, culpados. Esses tempos teve uma movimentação, né, de alguns parlamentos, não foi no estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, espero que não, mas retirando bustos de praças públicas e exigindo que os legislativos municipais retirassem o nome de personalidades da história. Ninguém aqui vai falar sobre determinada pessoa querendo julgar o que aconteceu no passado. Eu acho que o julgamento tem que ser de acordo com o tempo e o espaço. Mas eles estavam retirando bustos de figuras da história brasileira em determinados pontos. Veja, primeiro é uma perda de tempo gigantesca, né? Segundo é o reescrever de uma história com versões que alguém contou, porque eu não vi nenhum letrado falar sobre isso, né? E letrado não ideologizado também não vi ninguém falar sobre isso. E mais do que tudo é uma abstração dos problemas reais que a nossa sociedade tem, que necessitam de esforço, engajamento, união para superar desafios, né? Mas não, aí vem com respostas simples para problemas altamente complexos, achando que estão contribuindo com a sociedade. Na verdade, não. A gente precisa realmente encarar os grandes problemas de frente, porque é isso que impacta na Dona Maria, no seu João, na vida do cidadão brasileiro e gaúcho de forma mais específica. Muito interessante isso. Teve uma outra frase que eu ouvi, alguns dos deputados da nossa bancada, não lembro exatamente quem foi, essa questão do discurso não ficar no discurso, o discurso ser traduzido na prática. Né? Por exemplo, nós temos um exemplo aqui na bancada do Progressista, a deputada Silvana Kovács. Muitos partidos podem defender o maior espaço para as mulheres, e o que nós defendemos, mas a prática... Eles falam da boca para fora. Eu falei isso em plenário, Daniel. É verdade. O PP é o único partido que não vai se vangloriar por uma questão de colocar uma cota para mulher. É o único que não vai se vangloriar, mas foi o único partido em toda a história da Assembleia Gaúcha a colocar como uma mulher presidente do Parlamento Gaúcho, sabe? Do discurso para a prática. Porque o nosso discurso ele é uma materialização da prática. Perfeito. Ou melhor, a materialização prática faz parte. O discurso ele é um contar a história que nós praticamos. Essa que é a questão, sabe? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo do que nos diferencia. Nós não contamos simplesmente historinhas. Nós contamos aquilo que nós pensamos e fazemos. Perfeito.
Agora nós estamos há alguns meses das eleições municipais, né? Ano que vem. E a gente, eu pergunto assim, em relação ao desafio que se tem dentro do campo da direita. Nós estamos no campo da direita, nós temos esse orgulho de sermos os herdeiros da Arena, né? Das siglas que foram subsequentes à Arena. E nós temos aí, nesse campo político, disputas. A pergunta que eu faço é como os senhores enxergam a forma como o partido e a bancada, obviamente, pode atuar nesse sentido do discurso da legítima direita, da direita de fato, que tem esse histórico e que, portanto, tem a legitimidade desse discurso. Como é que isso reverbera? Bom, estou um pouco filosófico, desculpa. Não, mas assim, ó, essa não é uma pergunta tão simples de responder, porque eu acredito que não tem uma resposta pronta. São 497 municípios no Rio Grande do Sul. Uhum. E o fator eleição em cada cidade diz muito mais respeito à própria comunidade do que o efeito estadual, tampouco, né, o ambiente nacional. No auge do governo PT no Brasil, eles até tiveram algumas prefeituras em polos, né, em cidades polos, mas nós sempre tivemos aqui no estado o maior número de prefeitos. No governo de direita, que estava ali, nós também tivemos o maior número de prefeitos eleitos. E agora eu não percebo também assim, um impacto muito profundo num partido de esquerda comandando o país e uma nova direita, né, muito estridente, né, que venha mexer nisso, porque o município é onde a vida acontece de verdade. O governo do estado, o governo federal é uma ficção jurídica, né? Homens e mulheres se reuniram e fizeram um pacto de criar uma figura estatal simbólica que funciona dentro de uma cidade. O Palácio Piratini aqui na frente, quem varre a calçada do Palácio Piratini não é o governo do Rio Grande do Sul, é a Prefeitura de Porto Alegre. Aquele prédio é a materialização, né, um imóvel de uma ficção jurídica chamada governo do estado. A mesma coisa vale em Brasília. A vida real está nos municípios. E na vida real há muitos fatores que influenciam nisso. Não importa se o cara vai lá é um bom orador, um bom lacrador em rede social. As pessoas querem ver a conduta. O cara, para se eleger prefeito, tem que ser uma pessoa boa de verdade. E tu, no município, tu não tem como tu te esconder. Tu não consegue maquiar a tua personalidade, a tua forma de ser. Tudo muito próximo. Tudo é muito próximo. A fiscalização ela é muito intensa. E o nosso trabalho, a nossa linha de atuação com valores, princípios, conduta e preparo da nossa gente lá no interior, nos coloca numa condição diferenciada nessa história toda. O eleitor lá no município, ele consegue ver que, apesar, né, talvez de um discurso que ele gostaria de estar ouvindo de alguém em conflito, ou melhor, em oposição ao governo que está lá eleito em Brasília, seja até de um deputado talvez fora da sigla, pode acontecer isso sim, mas lá na cidade dele ele consegue reconhecer quem é melhor para a cidade. Melhor como pessoa, melhor como pai, como marido, melhor como irmão, melhor com seus amigos e melhor gestor. Então a vida real é diferente. E nós que somos do interior e que estamos convivendo diariamente lá, eu posso te dizer assim, a gente, eu não fico preocupado de modo algum de perder espaço para uma nova direita ou para essa onda de esquerda que momentaneamente está no país. Não, acho que o que é nosso, né, em termos de espaço político, ele continuará sendo, está preservado, e o trabalho de formação de base que nós temos feito, eu acho que se justifica de muitas formas. Olha, é justamente isso, Daniel. Nós estamos chegando perto de um calendário eleitoral municipal. É o calendário das coisas táteis. O governo municipal é aquilo que trata do dia a dia de uma sociedade. Por mais que tu queira dar o teu discurso de lacração, dizendo que a saúde de Cuba é sensacional, é bonita, tu não vai querer isso pro teu filho, tu não vai querer falta de remédio, tu não vai querer
desatenção básica, tu vai querer aquilo que tem que ser feito. Da mesma forma, o outro lado. O discurso do voucher pela educação, que inclusive coloquei em prática lá em Bento e tal, mas um tripé, né, de alternativas, ele não é mais importante do que a garantia da vaga da escola infantil para o filho do cidadão. É isso. Então, é uma eleição que ela não tem tanto espaço para uma pauta mais radical sobre os extremos e os espectros, né? Por outro lado, o nosso grupo, o nosso grupo partidário, a nossa agremiação, os progressistas, eles há 6, 7, 8 eleições municipais mantêm o título de ser o partido com o maior número de prefeituras, vice-prefeituras e câmaras de vereadores, número de vereadores. Eu não vejo que muda isso porque nós nunca paramos o processo de formação partidária. E veja, isso não é uma questão de uma imposição, um fetiche nosso. Nada mais é do que o retrato de um partido que compreende o municipalismo como uma bandeira necessária e que a gente continua apostando nisso. Perfeito. Eu vejo que essa história de nova direita e tal, ela é muito mais bacana para aquele que está chegando e está querendo forçar um espaço com um cotovelo e tal, do que aqueles que estão desde sempre levantando essas bandeiras do conservadorismo, do ato liberal na economia, no crédito no sentido de acreditar, de dar confiança ao empreendedor, aquele que gera um emprego, que o emprego é a maior política de assistência social existente, é o que nós acreditamos. Então, para nós que estamos aqui fazendo a vida inteira isso, nós não precisamos ficar colocando rótulos e tal. Pelo contrário, eu acho uma grande bobagem que quando nós vamos falar de uma política nacional, que não é o momento, né? Mas quando nós vamos falar de uma eleição nacional, essa falta de tato com o mesmo campo ideológico, ele começa a nos afastar. E aí a gente perde eleições, como perdemos, infelizmente, essa última eleição, porque os outros se unem dentro das bandeiras. Eles conseguem enxergar caminhos que os aproximam de uma forma muito mais importante do que aquilo que os diverge, né? Então, acho que é um erro. Eu acho que nós, de direita, precisamos compreender mais, nós precisamos conversar mais, e não falo sobre o aspecto do progressistas, mas sim do campo ideológico. Campo ideológico, porque, desculpa, essa prática aí de destruir, de quebrar, não é de quem pensa na evolução. Veja o conceito do conservadorismo. Isso é um trabalho de revolucionário. E não é legal, não. Entendam? A evolução ela é importante. A revolução é tudo do zero. Sabe aquele joguinho lá de campos, de dados, assim que tu volte à casa inicial. Esse é o pensamento de um revolucionário. Destrói tudo, vamos começar de novo. Como se fosse um videogame, tu apertasse o reset, Restart. Vai de novo. E não é assim que funciona. Perfeito. A sociedade não te dá essa chance. Então, por isso que tu tem que buscar ser muito melhor do que tu foi ontem, com a certeza de que amanhã tu vai ser melhor do que o hoje. Essa visão de evolução é que materializa o que a gente pensa. Perfeito. Deputados, foi um prazer enorme tê-los aqui no nosso primeiro podcast, primeiro programa Progresso em Foco, nosso podcast da bancada. Espero que os senhores tenham gostado, tanto quanto a gente aprendeu muito aqui. Discutimos pautas importantes relativas à bancada, mas também relativas aos princípios partidários que norteiam as ações. Então, mais uma vez, deputado Guilherme Pazin, líder da bancada do Progressistas, deputado Marcos Vinícius de Almeida, vice-líder da bancada dos Progressistas, em nome da equipe de comunicação, quero agradecer enormemente, no meu nome, em nome da Lisiane, da Solange, e em nome de toda a bancada, dos colaboradores da bancada, a presença de vocês nesse nosso primeiro podcast. Parabéns. Veja, deputado Marcos começou com uma honra, terminou com um prazer, né? Foi legal. E um papo muito profundo para os deputados mais jovens da bancada, né? Eu sou mais jovem, o deputado Marcos o segundo mais jovem, a gente foi para um campo mais de ideologia, um campo mais denso, né? Sim. Mas foi muito legal. Espero que a gente volte aí a nos encontrar, conversar com a nossa base. Eu acho que esse processo é legal. Esse processo até para a gente começar ou voltar a entender aquilo que a gente defende, entender os nossos pontos de orgulho e, a partir disso, estimular a nossa nova geração ou novos nomes, né? Não é uma questão de idade, mas novos nomes a fazer parte da política pública. Vamos fazer política nos nossos municípios, vamos defender o que é bom, defender a nossa sociedade. Porque se não tiverem pessoas que defendam a
sociedade como um todo, com toda certeza o nosso futuro ele passa a ser incerto. A gente joga essa condição na mão de outras pessoas. Então façam política, venham para o Progressistas. Obrigado. Muito bem, muito bem. Mais uma vez agradecer, parabenizar. É bacana a iniciativa, que a gente possa ter outras e tantas outras oportunidades, Pazinho. Precisa começar a pensar aqui começar a lançar aqui o desafio aí semanal para que a gente possa falar dos projetos. Isso aí é legal. O balanço das sessões. Exato. Os desafios que nós estamos encontrando nas comissões. Tem muita coisa pela frente. Então, quero parabenizar a iniciativa de vocês aqui da comunicação da Bancada Progressista, agradecer o Pazinho aí pelo bate-papo, por dividir a mesa juntos. E vamos lá, vamos em frente, vamos para os próximos episódios aí. Obrigado, muito obrigado mais uma vez.